Olá, turma! Estou aqui mais uma vez, professor Josival Bernardo, para ajudar vocês aí um pouquinho mais na compreensão aí do assunto que envolve matemática. Para hoje, a aula é divisão de um número decimal por um número natural. Antes vocês viram, né, relacionado à divisão, só que apenas o quociente, o resultado era um número decimal. Agora, vai aumentar um pouquinho aí, vai diferenciar. Agora nós vamos ter um número decimal lá no dividendo, o número natural no divisor e no quociente ou no resultado ali, nós vamos ter um decimal também. Número decimal, relembrando, é aquele número que apresenta uma vírgula, que tenha uma vírgula. Tudo bem? Então, no material de vocês aí, vocês têm este exemplo aqui, ó. Então, acompanhe comigo, ó. Nós temos aqui, ó, esse aqui, ó, dividendo. Nós temos aqui, ó, 63,75. Ele está sendo dividido pelo número 3. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu peguei aqui, ó, na casa da dezena. Eu tenho o número 6. Certo? Então, se eu tenho o número 6 aqui, ó, o 6 eu consigo dividir pelo número 3. Já consigo fazer isso. Vai dar quanto? Ó? Vai dar 2 parcelas. Então, 6 dividido por 3 eu tenho 2. Está aqui no meu resultado, ou no quociente. Se eu fazer aqui a operação inversa, ó, 2 vezes o 3 eu tenho aqui 6. Eu tenho aqui 6. Então, aqui, ó, 6 menos 6, 0. Ok, resolvi aqui a primeira dezena. Agora eu tenho aqui, ó, tem mais números para usar. Então eu vou baixar esse 3 aqui, ó. Então tinha sobrado 0, agora eu baixei o 3. E agora eu ainda consigo fazer o 3 dividido por 3, que vai dar quanto aqui, ó? Deu 1. 1 vezes o 3, eu tenho aqui embaixo, ó, o 3. Então aqui, ó, subtração. 3 menos 3, temos 0. Certo? Se você observar aqui, ó, depois desse 3 que eu acabei de usar, eu tenho aqui, ó, a presença da vírgula, porque ele é um número decimal. Tudo bem? Então, se eu cheguei aqui, ó, o número, usei ele para fazer a divisão. Depois dele tem a vírgula, o que eu vou fazer lá no meu quociente? Eu vou colocar a vírgula também. Antes de eu prosseguir aqui na divisão pelo próximo número que eu tenho aqui, ó. Então, antes de fazer a operação com o número 7, a vírgula vai lá no meu resultado. Ok? Coloquei a vírgula, então, baixei o 7 aqui agora. Tudo bem. Então, agora, eu tenho 7. Eu vou dividir por 3. Vai dar 2 vezes. E aí, mais só que vai sobrar alguma coisa. Porque aqui, ó, 2 vezes o 3, eu tenho 6. Então, aqui, ó, 7 menos 6, sobrou 1 aqui ainda. Tudo bem? Então, aqui, ó, mas eu tenho esse 5 aqui ainda para eu usar ele. Então, eu vou baixar ele aqui. Agora, eu tenho 15. Eu tenho 15 e eu quero dividir esse 15 aqui, ó, por 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Então, aqui está o 5. 5 vezes o 3, 15. E aqui, ó, 15 menos 15, temos 0. Então, a diferença aqui é que vai ter a vírgula e você vai observar aqui, ó, onde é que você tem que colocar essa vírgula. Então, observem aqui, ó. Se eu usei esses dois números primeiro aqui, ó, não tinha vírgula nenhuma aqui até chegar a ele. Só que usei o 3, resolvi, tá. Quando eu vou para o 7, antes do 7 tem a vírgula. Então, antes de fazer a operação com o 7 aqui, eu vou colocar a vírgula. Certo? Então, seguindo nesse outro exemplo aqui, ó. Essa aqui, ó, é o mesmo sistema dessa primeira aqui, ó. Eu não vou fazer ela não, porque vai ser a mesma coisa, ó. Agora, essa última aqui, ela tem um detalhe. Que aqui, ó, o meu primeiro número aqui, ó, a unidade, ela não é possível dividir pelo meu divisor aqui, ó, que é o 6. Não consigo dividir, porque aqui, ó, é 5 dividido por 6. Não dá, porque o 5 aqui, ó, o meu dividendo é menor do que o meu divisor. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Note que aqui, ó, tem a vírgula antes do próximo número. Então, se aqui, ó, não dá para eu dividir o 5 pelo 6, o que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar esse 5 com o outro 5 para fazer essa divisão aqui.
Só que a vírgula está no meio desses dois números. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou colocar aqui, ó, lembra aquela regrinha? Ó, o número é menor, zerinho lá no resultado, no quociente, e vírgula. Porque aqui, ó, eu já estou usando esse número para fazer a operação, então a vírgula está antes dele. Então a vírgulazinha vai lá, ó, depois do zero. Então agora eu tenho aqui, ó, 55 dividido por 6. Ah, mas aí tem que estar com a tabuada na ponta da língua, né? Então, ó, 55 dividido por 6 vai dar 9. Então aqui, ó, 9 vezes o 6 vai dar 54. Vai sobrar alguma coisa ainda. 55 menos 54 sobrou. Eu tenho esse outro 3 aqui, ó, para utilizar ele ainda. Então aqui, ó, 3. Baixei ele. Agora eu tenho 13 dividido por 6. Vai dar quanto aqui, ó? Vai dar 2 vezes. 2 vezes o 6, 12. 13 menos 12, vai sobrar aqui também 1. Ainda tenho, ó, esse número 2 aqui para ser usado ainda. Baixei ele aqui. E agora eu tenho 12 dividido por 6. Vão dar quantas vezes? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes o 6 vai dar 12. E aqui, ó, não vai sobrar nada. 12 menos 12 sobra 0. É bem simples, só tem que atentar quanto à vírgula. Onde é que essa vírgula vai? Só para relembrar aqui, ó, eu fiz essa divisão aqui, ó. 8 eu consigo dividir pelo 4, vai dar 2 vezes. 2 vezes o 4, 8. 8 menos 8, sobrou 0. Tenho esse 1 para usar aqui, eu baixo ele. Só que antes desse número 1, eu tenho a vírgula. Onde eu vou colocar a vírgula? Olha lá, depois do meu primeiro número aqui, ó, depois da unidade que eu tive lá no meu quociente, ou no meu resultado aqui. Certo? Então, antes, se eu tenho a vírgula, eu tenho que fazer a divisão pelo próximo número, antes eu vou usar a vírgula lá no resultado, antes de passar para a resolução desse próximo número que vem aí depois da vírgula. Tudo bem? E aí, nesse outro aqui é um pouquinho diferente. Se o meu dividendo aqui, ó, é menor do que o meu divisor e a vírgula está logo depois dele, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois aqui, só que antes de eu fazer essa junção, porque é como se eu estivesse emprestando esse primeiro 5 aqui, ó, eu estivesse pegando emprestado esse outro 5, certo? A vírgula está no meio, então a vírgula vai aqui, ó, depois do 0. Tudo bem? Qualquer dúvida você pode perguntar lá no grupo. Estaremos aí, nós professores, para ajudar vocês da melhor maneira possível. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima!